Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo ETS 451, Introdução à Teologia. O assunto de hoje é o conhecimento de Deus. E eu quero deixar uma coisa clara antes de prosseguir para o assunto. Nós estamos vendo nessa primeira semana sobre o que é teologia. E eu quero que você perceba que as aulas vão estar relacionadas, mas elas, creio, têm uma sequência lógica, mas às vezes a gente faz relação com aulas anteriores ou prepara uma aula anterior para algo que vai ser dito melhor uma aula posterior. Então, não estranhe isso. Eu acho que faz parte do ensino integrado. Em teologia sistemática, a gente faz muito disso. A gente faz relação entre doutrinas, mesmo tanto antecipando quanto às vezes revisando. E aqui também. Então a gente está ainda falando sobre o que é teologia, mas agora vai falar a partir de um ponto de vista um pouco diferente, focando na ideia de conhecimento de Deus. Já que numa aula anterior a gente falou sobre nós sermos criados para conhecer a Deus, então eu quero falar um pouquinho melhor sobre esse conhecimento de Deus. Então a aula de hoje vai trabalhar do ponto de vista epistemológico, né, que é essa área da filosofia que lida com o nosso conhecimento. Vamos lá. Então eu quero começar apontando para uma coisa que nem sempre a gente explora, mas que é belo acerca da nossa fé, em especial da tradição reformada, que é o seguinte: o nosso conhecimento de Deus molda todo o nosso conhecer. Esse é o título desse slide. E eu começo assim: o pecado embaçou nossa visão de Deus e, consequentemente, nossa interação com Ele e com o mundo, diz o Kelly Kapic no livro que está na nossa bibliografia. O conhecimento sobre Deus é necessário para o conhecimento correto das demais coisas criadas. Isso é uma coisa muito interessante que nós não devemos lançar fora, que é o fato de que conhecimento divino, conhecimento de quem é Deus, o Criador de todas as coisas, faz com que a gente entenda melhor as coisas criadas. Por quê? Todas as coisas criadas têm o selo de Deus, né? Toda a criação contém a assinatura de Deus. Então, conhecer a Deus necessariamente influencia, e a gente entende que um conhecimento correto influencia corretamente o nosso conhecimento das outras coisas. Então, por exemplo, dois homens do passado que tiveram insights excelentes a esse respeito. Primeiro, João Calvino, ele começa a sua obra magna, a sua principal obra, As Institutas da Religião Cristã, dizendo que conhecimento de Deus é necessário para a compreensão do ser humano. Então, Calvino estava querendo dizer que conhecer a Deus é um pressuposto para a gente conhecer a nós mesmos. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, então como é que você vai conhecer a identidade do ser humano se você não conhecer o Criador, aquele que nos fez a imagem dele? Então, Calvino estava trabalhando com um aspecto que nos parece óbvio, mas que foi um insight importantíssimo para ele falar que conhecimento de Deus e do homem andam juntos. Assim como conhecer coisas do homem nos ajuda a entender algumas coisas acerca de Deus, mas há uma prioridade em conhecer a Deus, aquilo que ele fala na sua palavra, para que a gente entenda o ser humano. Outro autor que também foi muito perspicaz foi C.S. Lewis, que nos ensinou sobre crer em Deus como se crê que o sol voltou a nascer. Né? Ele fala assim: eu não creio em Deus somente porque eu vejo evidências dele. Ele diz: eu creio em Deus porque eu vejo tudo com ele. Eu vejo tudo à luz de Deus. Então ele comparou ao sol. Ele falou que eu creio em Deus assim como eu creio que o sol ressurge, renasce. Não só porque eu o vejo renascendo, mas eu vejo tudo com ele. Então esse é um insight interessante que C.S. Lewis trouxe acerca do conhecimento de Deus moldando todo o nosso conhecer. Por isso, acreditamos que uma boa teologia molda a nossa cosmovisão de forma a fazermos a leitura da realidade com paradigmas divinos. Então, esse é um ponto importante que eu quero iniciar nessa aula falando que epistemologia é necessária dentro do discurso teológico, porque nós temos que saber como é que nós conhecemos a Deus e como é que o conhecimento de Deus afeta outras coisas, ok? Bem, agora uma pergunta interessante a partir disso, que é a seguinte: o ímpio conhece a Deus? E há muitos crentes que vão dizer, claro que não. E outros vão dizer, peraí, o que você quer dizer por conhece?
Então eu listei aqui no nosso slide tipos diferentes de conhecimento conforme a própria escritura nos mostra. Vamos lá. O primeiro conhecimento, e eu vou aqui em ordem de crescimento, por assim dizer, tá? Um segue o outro, essa seria uma maneira de colocar. O primeiro tipo de conhecimento é cognitivo, é ter informações sobre alguém. Mas, claro que isso só não é suficiente. Esse é o conhecimento mais superficial. Quando a gente pergunta para alguém assim, você conhece o fulano? Eu falo assim, você conhece o fulano? E eu me refiro a uma pessoa. Você diz, claro, a gente se encontrou num outro dia lá no banco, a gente bateu um papo. Então esse conhecer nosso, que é muito típico na cultura ocidental, é um conhecer de saber informações. Mas é claro que isso não basta para falar de conhecimento de Deus, porque esse conhecimento de ter informações é o conhecimento que os demônios têm. Em Tiago capítulo 2, 19, fala que os demônios creem que Deus existe. Eles tremem. Eles sabem da existência de Deus. E eles até tremem, porque eles têm conhecimento sobre quem é Deus, tá? Mas é claro que os demônios não se submetem ao Senhor. Então tem um aspecto em que esse conhecimento não é exatamente o que a teologia deve produzir, tá? Então, o primeiro é o cognitivo. Nós temos que conhecer a Deus, nós não podemos ser ignorantes quanto a Ele, mas vai além disso. O segundo é relacional. A gente fala que filhos conhecem os seus pais, né? Eles se relacionam com eles e os conhecem. Então você fala assim, você sabe, né? Você é filho, você conhece o seu pai, a ideia de que você tem relacionamento com ele. Mas uma coisa que evangélicos nem sempre atentam é que ímpios também têm relacionamento com Deus. Frequentemente, a gente usa uma expressão que eu acho que não é de toda certa. Eu aprendi isso com alguns bons teólogos. A gente fala assim quando a gente quer evangelizar. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E um dos teólogos que chamou a minha atenção para isso foi Michael Horton, quando ele diz num dos livros dele de que essa é uma frase que não é de todo verdadeira, porque os ímpios têm um relacionamento com Deus, só que é um relacionamento de inimizade. Eles precisam de um relacionamento de paz. Lembra o que diz a Escritura? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então eles têm um relacionamento com Deus. Tá? Há um aspecto, não é um relacionamento de filho, é verdade, mas é um relacionamento de criatura, e isso é inevitável. Todo ímpio tem um relacionamento com Deus. Bem, prosseguindo mais adiante, a Bíblia fala de um conhecimento muito mais profundo, que é afetivo. Conhecer é amar na mentalidade hebraica, né? Mateus 1,25 fala que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. A ideia de não conhecer não era saber quem era Maria, não era não ter encontrado Maria. Impossível, ele andou com Maria lá do norte, né, de Nazaré até Belém. Não é que ele não a viu, mas ele não teve relacionamento íntimo com ela. A mesma ideia está lá em Mateus 7,23, em que Jesus fala assim para os homens que eram hipócritas. Ele fala, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Essa ideia é de Jesus falando, nunca vos amei. É isso que ele quer dizer. É um relacionamento, é um conhecimento afetivo. Nunca vos conheci, nunca tive afeição por vocês, por causa da hipocrisia de vocês. E por último, um conhecimento moral. Há um sentido em que a Bíblia fala que conhecer a Deus envolve obedecer os seus mandamentos. 1 João 2, a gente já fez referência a esse texto numa outra aula. Então, esse é o aspecto de amor do conhecimento. Portanto, o que eu quero dizer com esse slide é que ímpios conhecem a Deus em um sentido. O Salmo 19 fala que a criação testifica do Senhor. O Salmo 14 fala que o insensato diz no seu coração não a Deus. Por que ele é insensato? Porque tudo aponta para Deus. E Romanos 1, que é um texto que a gente vai explicar daqui a pouco, mais delongadamente, também fala desse conhecimento que o ímpio tem. Mas ele não conhece a Deus em outro sentido. Oséias 4 fala que faltava conhecimento de Deus em Israel. João 15 fala que Jesus fala que as ovelhas conhecem a ele, mas aqueles que não são as suas ovelhas não lhe conhecem. E 1 João 3,1 fala que o mundo não conheceu a Deus, por isso persegue os que conhecem a Deus. Está falando aí que o mundo não amou a Deus, tá? Então esse é o sentido em que ele não conhece a Deus. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus, mas é por causa porque ele sabe quem é Jesus que ele persegue os de Jesus. Essa é a ideia de 1 João 3. Então, quando a gente faz a pergunta, o ímpio conhece a Deus? A resposta mais correta é sim e não. Depende do que você quer dizer por conhecer. A Bíblia dá base para a gente dizer que sim num aspecto e não em outro. Então eu quero explorar isso um pouco mais. Vamos lá. Vamos falar então do texto que eu disse que a gente ia gastar um pouco mais de tempo para entender algumas das suas implicações.
Olha só o texto de Romanos 1, 18 a 21. Eu dividi em cores para você entender alguns aspectos interessantes desse texto para nossa discussão epistemológica. O texto fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, vamos lá. Vamos entender algumas coisas desse texto que são muito interessantes, ao meu ver, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é que a Deus está irado por uma questão epistemológica. Isto é, os homens que não amam a Deus, eles têm algum acesso à verdade, porque eles suprimem a verdade. A ira de Deus, diz o verso 18, a ira de Deus se revela contra os homens que suprimem a verdade. Tá? Então esse é um primeiro aspecto. Então existe um elemento epistemológico por detrás do castigo de Deus que vai ser revelado em Romanos 1 contra os gentios, aqueles homens que não tinham acesso à revelação especial, que é a Bíblia, mas tinham acesso à criação de Deus. Então eles tinham acesso a algum tipo de conhecimento. Tá? O texto prossegue dizendo que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Estou ali no verso 19, essa parte em verde. E eu coloquei em verde outros trechos que corroboram para essa ideia. Verso 20 fala que os atributos têm sido vistos claramente, de novo trechinho verde. E no 21 fala que esses homens tendo conhecido a Deus. Então veja o que isso significa. O texto não nega de que esses homens receberam conhecimento de Deus e eles apreenderam. O conhecimento não só foi lançado e, pena, eles não tiveram acesso, não é verdade. O conhecimento foi lançado e de alguma maneira foi apreendido. O problema deles não é que eles não têm aparato para saber alguma coisa de Deus. Eles têm algum conhecimento de Deus. O problema deles é moral. Mesmo tendo algum conhecimento de Deus, eles suprimiram a verdade. E daí o castigo divino. Então, o texto de Romanos 1 está trabalhando com um aspecto muito mais sério do que normalmente a teologia evangélica coloca. Os ímpios não são pessoas que estão lá fora e que não têm nenhum conhecimento de Deus. Não, eles têm algum conhecimento de Deus e Deus leva isso tão a sério porque mesmo tendo esse conhecimento de Deus, eles suprimem a verdade. Então, continuando, diz que o que pode se conhecer de Deus está ali em azul, um exemplo daquilo que pode ser conhecido de Deus, o seu poder, a sua natureza divina. Isto é, mesmo sem conhecimento da palavra de Deus, homens podem perceber que precisa haver um ser maior que tem poder para fazer todas as coisas. A gente sabe de várias histórias ao longo da história da humanidade que prestavam culto a uma divindade poderosa, ainda que não tivessem acesso às escrituras. Por quê? Essas coisas você consegue deduzir, enxergar na criação de Deus. Mas eu fecho essa explicação do texto com a última parte, lá no fim, que está em laranja. Fala assim: os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que o texto termina dizendo, essa passagem que eu selecionei? De que existe um castigo epistemológico de Deus, há uma rejeição epistemológica dos homens. Olha que interessante. Os homens conheciam a Deus, mas rejeitaram isso. Como consequência, Deus tornou os pensamentos deles fúteis. Os corações deles se obscureceram. Então, há um castigo epistemológico pela rejeição epistemológica dos homens. Então, existe aqui algumas verdades interessantes que eu quero tirar como, vamos dizer assim, como implicação. Tá? Então, algumas lições a partir desses princípios. Primeiro, algumas ideias que eu tirei do John Frame. A primeira coisa para apologética é de que se é verdade que os ímpios conhecem a Deus em um sentido, não há necessidade de provar a Deus. Nossa teologia, como eu já mencionei antes, ela não prova, as escrituras não provam, ela parte do pressuposto de que Deus existe. Segundo aspecto é que a gente precisa aprender a apertar o botão da consciência. Eu aprendi esse princípio há muitos anos atrás com um pregador norte-americano,
E ele falava assim que aquilo que Calvino chamou de senso do divino, sensus divinitatis, que todo ser humano tem impresso no seu coração, isso deveria ser explorado na hora que a gente evangeliza alguém. Nós deveríamos aprender a apertar esse botãozinho, né? E fazer as pessoas então enxergarem que tem coisa que não está batendo, existe um testemunho interno clamando para que ele venha a reconhecer a Deus. É que ele não quer reconhecer a Deus, por isso que ele é insensato. E ele diz no seu coração, não a Deus. Mas existe alguma coisa dentro dele, fora dele, que promove essa ideia de que eu preciso crer que Deus existe, né? E por último, realce a disputa interna entre conhecimentos. Aqui o John Frame é muito perspicaz no livro que está na nossa bibliografia. Ele fala que existem. Não é que o ímpio não conhece a Deus, ele conhece a Deus num aspecto, mas ele rejeita em outros. Então existe um conflito de conhecimentos no seu coração. E ele dá um exemplo interessante. Ele fala assim: imagine um homem que sabe que não deve jogar, mas ele é viciado em jogo, em aposta. Então ele é levado a jogar por causa do conhecimento enganoso do seu coração de que talvez ele fique rico rapidamente. Ele acredita nesse conhecimento. E esse é um conhecimento, claro, falso, mas ele está ali. Então, é importante que a gente leve em consideração essa ideia de que o ímpio ele tem disputas internas e a gente deve explorar isso como forma de compreender o nosso papel à medida que nós testemunhamos acerca do conhecimento de Deus. Ok? Prosseguindo para o final da nossa aula, tenho duas coisas a dizer. Primeiro, comparar revelação geral com teologia natural. Eu quero dizer nesse slide que nós acreditamos que existe revelação geral, mas nós negamos que deva haver teologia natural. Deixa eu explicar, porque as duas coisas são diferentes. Resquícios de conhecimento de Deus no homem e na natureza resultam em crer que ele existe e deve ser adorado. Então existe um conhecimento inato, né, impresso no homem. Romanos 2 fala de a lei de Deus impressa no coração de gentios. E existe o conhecimento adquirido pelo que a gente enxerga na criação, porque tudo testifica da glória de Deus. Então, prosseguindo aqui no slide, a negação de Deus é resultado da perversidade, não da ignorância. Tá? Do pecado sufocando o conhecimento implantado. Então, Turretin aqui, que é um dos livros da nossa bibliografia, fala muito bem que o insensato em Salmos, né, diz o insensato no seu coração não há Deus, não é apenas uma pessoa que não tem conhecimento, ignorante, é uma pessoa ímpia, perversa. Ele rejeita as coisas que estão evidentes a ele. Então isso corrobora com a ideia de Romanos 1 que a gente acabou de ver. Prosseguindo, não se pode fazer teologia, isto é, buscar conhecimento de Deus, à parte das Escrituras. Não se conhece a redenção senão pelas Escrituras. Esse é um ponto importante. Por que a gente não pode fazer, então, teologia natural, que seria teologia a partir do conhecimento da natureza? Porque revela pouco sobre Deus. As coisas que nós conhecemos de Deus, nós sabemos pelas Escrituras. É nas Escrituras que a gente conhece o Deus Salvador. Gentios têm a lei escrita em seus corações, é verdade, Romanos 2 fala disso. Mas o Turretin sabiamente diz assim, não é que eles têm habilidade para se conformar às exigências da lei, mas apenas em distinguir certo e errado. Eles têm noção de moral, tá? Eles têm noção de moral. Então eles conseguem distinguir certo e errado, mas fazem aquilo que é errado porque é o que eles escolhem e amam fazer. Para que a gente faça aquilo que é certo, nós precisamos das Escrituras, do Evangelho de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Lembra que fala que toda Escritura, Paulo fala para Timóteo, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, né? Educação na justiça e habilitar o homem a toda boa obra. A ideia de que é o Evangelho de Deus nas Escrituras é a única coisa que é capaz de nos mover a andar em conformidade com a palavra, com o que Deus quer. Portanto, teologia sempre deve ser feita baseada na revelação especial que está nas Escrituras. Okay? E por último, algumas aplicações. Qual é o proveito devocional do conhecimento de Deus? Primeiro, um conhecimento pessoal. Nós conhecemos sobre Deus para conhecer a Deus. Eu já falei um pouco disso antes. Tirando uma frase da leitura que vocês vão fazer, do Packer, um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais que um grande conhecimento a respeito dele, diz o Packer. Segunda aplicação, conhecimento holístico. Quando nós conhecemos a Deus, isso tem que moldar nossas posturas. Lembra Jó, no final do livro, dizendo assim, agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza.
Mesma coisa com Pedro. Ele achava que conhecia Jesus Cristo, mas às vezes Jesus revelava coisas a ele que ele não conhecia. Como, por exemplo, quando mandou ele lançar a rede de novo e ele pescou tudo aquilo de peixe, ele falou, afasta de mim, porque sou pecador. E no final, quando ele acha que não negaria Jesus Cristo, mas depois percebe a maldade do seu coração e então ele passa a conhecer Jesus de outras formas. Isso molda a nossa postura. Por isso que eu digo no slide que o conhecimento de Deus deve ser holístico. Ele deve afetar todo o nosso ser, nossa mente, nossa emoção, nossa vontade. Nós temos que conhecer a Deus no sentido de que a gente não só tem informação sobre Ele, mas a gente pensa pensamentos que combinam com pensamentos divinos. A gente tem emoções que se conformam às coisas que Deus ama. E a gente tem a disposição, a vontade de escolher as coisas que Deus quer que escolhamos. Por último, o conhecimento de Deus é um conhecimento gracioso. Eu conheço a Deus porque primeiro Ele me conhece. Ele aprova o caminho do justo. Lembra o Salmo 1? Fala assim, que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Aqui conhecer tem a ver com amar o caminho do justo, aprovar o caminho do justo. Então, conhecer a Deus é precioso. A gente viu num aspecto em que todo mundo conhece a Deus e no outro aspecto em que você precisa da obra redentora do Espírito de Deus, né, mediante as Escrituras, para a gente conhecer a Deus num outro sentido. E é isso que a gente faz em teologia. É um conhecimento calcado nas Escrituras para conhecer a Deus não só como Criador, mas principalmente como nosso Redentor.